Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um de nossos vídeos. Se você quer aprender de verdade, acompanhe este vídeo até o final, porque aqui, além de você conseguir fazer as respostas de suas atividades, você aprende de verdade. Neste, as semanas 3 e 4 do PET 5 do 7º ano do ensino fundamental. Vem com a gente! A semana 3 do seu PET trata das palavras que sofrem processo de derivação. Palavra primitiva é aquela palavra que não é formada a partir de outra. Ela já existe na língua. Por exemplo, a palavra festa, ela não vem de nenhuma outra palavra. Já palavras derivadas são aquelas que se formam a partir de outras palavras. O exemplo que você tem aí é a palavra pedreiro, que se origina da palavra pedra. Portanto, nós chamamos a palavra pedreiro de palavra derivada, porque ela vem de outra palavra, ela se forma a partir de outra palavra. Muitas são as palavras da língua portuguesa que são criadas a partir de outras que já existem. Isso acontece porque a língua é um processo que está em constante mutação. A língua, ela sofre modificações com o tempo. De maneira que, se nós olharmos para a história das palavras, nós podemos encontrar sentidos que até então estavam perdidos. Assim, o processo de derivação é muito importante para compreender o funcionamento da linguagem, para comunicar com mais clareza, podendo mudar o sentido de uma palavra. Assim, o processo de derivação nos dá uma gama de oportunidades de palavras, melhorando a comunicação e o funcionamento da linguagem. Aqui no texto 1, nessa tirinha, por exemplo, nós temos a palavra fogueira empregada pelo personagem. A palavra fogueira é uma palavra derivada da palavra fogo. Aqui na tirinha número 2, de Calvin, nós temos a palavra calorosa, que é uma palavra derivada de calor. Aqui, no quadrinho 4, não é isso? E no texto 3, que é essa tirinha aí de Armandinho, nós temos a palavra perigosa, que é uma palavra derivada de perigo. Postagens também de postar, contaminados de contaminar. São várias palavras que se originam de outras. Já na atividade 2, que está lá na página 12 de sua apostila, eles trouxeram para a gente esse texto aqui que foi retirado de um blog de piadas, certo, pessoal? E o destaque dessas setinhas é para palavras que expressam circunstâncias na língua portuguesa. Essas palavras que expressam circunstâncias, elas podem indicar para a gente um tempo, um lugar, um modo, intensidade, dúvida, afirmação ou negação. Reparem, por exemplo, aqui na setinha rosa. Lá, a palavra lá na cozinha, ela indica circunstância de lugar. Mais à frente, a expressão de repente indica para a gente a circunstância de tempo, para marcar o tempo. Lá embaixo, na setinha azul clara, né, mais velha, a palavra mais, ela dá intensidade à palavra velha. Por isso a gente diz que ela expressa circunstância de intensidade. E abaixo, na setinha preta, logo disse. Esse logo aí expressa para a gente a circunstância de tempo também, tá marcando um tempo. Entenderam? Então essas são palavras que indicam circunstâncias. Vamos adiante. No texto seguinte da atividade 3, que está lá na sua página 13, nós temos a lenda da mandioca. A lenda da mandioca, ela foi reescrita aí de maneira equivocada, com diversos erros ortográficos. São muitos erros na maneira de escrever as palavras. O que eu fiz? Eu coloquei aqui embaixo para vocês a maneira correta de escrever essas palavras que estavam erradas no texto. Por exemplo, a palavra mandioca, que foi escrita com M, na verdade a gente escreve com N. A palavra expulsa, que aí no texto foi escrita com C cedilha, né, pessoal? E o correto é com S. A palavra oca, que é a casa dos índios, não se escreve com H, então aqui embaixo a gente tem a maneira correta. A palavra engravidado, que lá no texto estava escrita com M, e na verdade se escreve com N, lembrando que o M a gente usa antes do P e do B. A palavra parentes, que no texto estava escrita com 2 R's e é com um R só.
Levar-lhe, que no texto estava escrito com o final e na verdade nós escrevemos com o final e. A palavra linda, que é um adjetivo, que no texto está escrito com M, e o correto é escrever-se com N. Do mesmo jeito, a palavra branca também se escreve com N. O verbo chamar, né, chamou de Mani, que se escreve com CH, e lá no texto está escrito com X. Nascimento, está faltando um S, o correto é NASC. A palavra chefe também se escreve com CH. Cruzar se escreve com Z. Esse se de o novo avô se rendeu, ele se escreve com e não com i. Existe o se com i, mas neste caso do texto, o correto seria com e. A palavra criança não se escreve com dois s's, mas sim com c cedilha. O verbo morrer na sequência com dois R's. Mais uma vez aparece oca. Também aparece a palavra derramou, que se escreve com dois R's e no texto está com um R só. A palavra cheios, que no texto foi escrito com X, mas o correto é com CH. A palavra cresceu, que no texto está faltando esse S aqui, ó. Eu já estou aqui na última linha. A palavra branca, que foi escrita duas vezes com M, o correto é com N. A palavra dentro, que também foi escrita indevidamente com a letra M, o correto é a gente escrever com N. A palavra raiz, que termina com Z e não com S. E esse lhe, de deram-lhe, que o correto é a gente finalizar com E não com I. A mesma coisa que a gente falou lá em cima do levar-lhe. Então, essas são as correções ortográficas deste texto, tá, pessoal? Vamos ficar de olho nessas palavras para a gente não errá-las ao escrever e ao ler, ficar de olho se está correto ou se está errado. Já a semana 4 relembra para a gente as características do gênero textual notícia. A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Esses textos normalmente são curtos, são textos mais objetivos, eles querem conquistar o leitor e por isso o linguajar tem que ser mais simples e mais acessível. Um fato importante é que toda notícia tem uma lead. A lead também é chamada de cabeça e ela é a abertura da notícia ou da reportagem. Lead significa guiar, conduzir. Então, lá no iniciozinho do texto, nos primeiros parágrafos, normalmente aparece a lead. A lead, ela traz para a gente o assunto, ou então ela destaca o fato principal, essencial, o clímax. Ele está concentrado geralmente nos dois primeiros parágrafos e responde perguntas básicas da notícia ou da reportagem. Quem? O que? Quando isso aconteceu? Onde? Como? Por quê? Resumindo e situando o leitor para aquilo que vai ser falado na notícia. Então, mediante esse contexto, a notícia ela trata sempre de algo que aconteceu na realidade, é um fato. É importante relatar não só o fato, mas oferecer sobre esse fato o máximo de dados possíveis para que ele pareça verdadeiro e que a notícia ela possa ser confiável para os leitores. É importante considerar ainda sobre as notícias, né, que o texto auxiliar, que complementa o título principal, como eu disse para vocês agora há pouco, é a lead, que aparece lá no início do texto. Não podemos esquecer, ao produzir a nossa notícia, de fazer a lead e de fazer o corpo da notícia. O corpo da notícia não precisa ser grande, ele pode ser curto. Reflita antes de escrever sobre um público-alvo. Para que essa notícia vai ser redigida? Né? Para quem que ela vai ser escrita? Quem que você quer alcançar com esse texto? Devemos usar criatividade e sempre pesquisar sobre o tema que vamos escrever. A proposta da apostila é que você escolha entre 3 temas: a vacina contra o coronavírus, o retorno do futebol na pandemia ou os shows nos formatos de drive-in. Então, eu quero que você capriche e mande a foto dessa atividade para o seu professor de português, tá bom? Para os meus alunos, eu estou esperando uma foto de uma produção bem bacana, bem elaborada e bem criativa. Assim que terminar a semana 4, você finalizou o seu PET 5 com sucesso. Para que a gente possa produzir mais vídeos e aprender cada vez mais, se inscreva no nosso canal, porque durante a pandemia a gente vai estar sempre com vídeos novos. E para receber esses vídeos novos é importante se inscrever e também ativar o sininho.
Curta os nossos vídeos para que você possa ajudar o canal e divida com seus colegas compartilhando esse conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.